terapia sonora tibetana. Então, nós temos aqui muito que conversar e muito para absorver dele, né? São tantos anos de experiência. Enquanto isso, as pessoas estão entrando devagarinho. Vamos esperar o pessoal aí acabar de chegar. Seja bem-vinda, Bárbara. As pessoas estão chegando aos poucos para a gente poder começar nessa tarde de estudo. Isso faz parte, gente, do aquecimento para o nosso congresso, que será em janeiro. É um congresso que acontece anualmente e que vem trazendo uma gama imensa de informações para nós, né? Hoje, as terapias holísticas, elas estão muito abrangentes e são tantas as possibilidades, é um universo tão bonito que os terapeutas, né, o Anderson, o Leandro, uma equipe muito bem capacitada, trouxe para nós esse projeto lindo. Então, nós vamos fazendo algumas entrevistas até janeiro, para que as pessoas tenham conhecimento, assim, uma pincelada, como o pessoal costuma dizer, né, um spoilerzinho do que vai ser o congresso. Claro que o congresso nós teremos uma abrangência, uma profundidade muito maior, né, de todos os temas trazidos. E o Peterson vai ser um dos terapeutas que estará conosco, né, abrilhantando esse congresso e trazendo aí toda essa bagagem enorme de conhecimento que ele tem, não é, Peterson? Então, seja muito bem-vindo, é uma alegria grande ter você conosco. Gratidão por ter aceito o nosso convite e por disponibilizar seu tempo, seu conhecimento com tanta generosidade, né? Para que as pessoas conheçam também, gente, o som. Olha que coisa mais linda, né? Terapia através do som. Todo mundo sabe o quanto que o som influencia, tanto positivo quanto negativamente. E nós vamos entender hoje com o Peterson como usar o som para a cura, né? Vamos começar então apresentando, né, o nosso convidado de hoje. O Peterson, ele trabalha com a arte marcial da Indonésia, ele é o representante da arte marcial da Indonésia no Brasil, né? E ele tem uma atuação muito intensa, ele é o principal representante no Brasil, tanto que ele estava semana passada em Brasília com o pessoal da embaixada, porque ele tem essa autoridade para fazer isso, né? E a autoridade vem do quê, gente? Do tempo da dedicação, do tempo de estudo, do comprometimento com o trabalho. O que ele vai trazer para nós hoje é uma terapia tibetana, ou seja, uma terapia milenar, que utiliza o som para tratamento de saúde. O Peterson domina várias línguas também, para estudar em profundidade estas coisas, ele precisou fazer muitas viagens, participar de outros estudos em outros países e compilar esse tratamento para que chegasse a nós, né, essa forma de cura tão abençoada. Então, Peterson, eu passo para você a palavra, te agradeço mais uma vez por estar aqui e queria que você se apresentasse antes e depois começasse a falar um pouco dessa metodologia maravilhosa. Então, eu estou desde pequeno nas artes marciais. Eu comecei nesse estilo da Indonésia, depois fui para o Wing Chun, Kung Fu, que é estilo chinês, que veio do tempo budista, e voltei para o Penteado Silat. Há poucos anos e me formei. Então eu falo chinês, cantonês, arranho um pouquinho mandarim. Posso dizer hoje que eu falo indonésio, que é o Bahasa Indonésia, né? Tive que usar o alfabeto tibetano para poder ler corretamente os mantras, os termos, a cultura tibetana. Usa muita coisa na língua tibetana e em sânscrito. A tibetana escrita é derivada do sânscrito, é uma simplificação do sânscrito. Tá? Aí vocês podem perguntar para mim, o que essa terapia sonora tem a ver com a Indonésia? Bom, só pulei um pedacinho. Me formei em medicina chinesa, estou desde 94. Por ler chinês, eu tive a facilidade de estudar textos que geralmente os dental não têm acesso. E o Kung Fu me deu também a prática do Qigong, tá? Que é o controle dos canais, o fluxo de energia, os meridianos, etc. Tá?
Isso me levou aos pouquinhos para o Tibete. Eu gostava de budismo. Uma vez eu fui num templo budista e o cara falou, mostrou um gongo que ele estava fazendo lá de cobre e falou de chakra. E é engraçado que eu falei, chakra, besteira. Porque eu era acupunturista, né? Eu acho que eu contei para a Sheila essa história. E eu comprei depois um desses aqui, ó. Que o pessoal conhece erroneamente como Tibetan Singing Bowl. Isso não é do Tibete. Nem existe na cultura tibetana, tá? Desculpa decepcionar vocês. Não existe. Apesar do nome, é comércio. Isso aqui é originário da China, instrumento. O que é tibetano são as tinchas, o drible, que é o sino de mão, e os gongos. Tá? Bom, o cliente, depois com torcicolo, eu fiz acupuntura, eu fiz ventosa, eu fiz massagem, fiz eletro. Não melhorou. Às vezes acontece. Então, o cara me falou que lá da terapia, eu fui lá e toquei o sino no pescoço e o cara ficou bom. Eu pensei, psicológico. Eu gosto de brincar, Sheila, que eu sou um místico cético. Porque senão você acredita em tudo, e tudo é do espírito, e tudo é energia, também não pode. A gente tem que ter um parâmetro. Peraí, qual o sentido que isso faz? Tem alguma corroboração científica? Não que a ciência saiba tudo, mas tem aí algumas setas que apontam da possibilidade de isso estar funcionando por algum motivo, né? Aí então veio outro cliente. Eu testei de novo o sino. Ele ficou bom. Falei, 2, psicológico, não é possível. Né? 3, 4, 5. Comecei a acreditar. Comecei a pesquisar dentro da cultura tibetana qual a lógica disso, tá? Aí vocês perguntam por que Indonésia? A Indonésia, a música da Indonésia, ela é baseada nos 70, 80% em gongos. E eles têm um teclado horizontal que eles vão tocando assim. São pequenos gongos dessa forma. Tá? Lá é o país do gongo. Eu fui para lá, fiz algumas especializações mais ainda, né? E me tornei fabricante de gongo, o único do país. Ok? Dentro da cultura tibetana, outro aspecto interessante, gente, quando eu era moleque também, formei acupuntura, eu fui no congresso, tinha um cara falando da cultura tibetana. E ele falou, o Tibete usa 5 chakras. Chakra tibetano é Korlo. Korlo significa roda. Tá? Eu pensei, é menos completo, tem que ter 7. Né? Aquela visão limitada, né? Porque o que se divulga no Ocidente é a versão védica da yoga. Na verdade, Korlo, o nome do termo em acupuntura, cantonês, Shit quer dizer cavidade. Então você tem 2.000 chakras no corpo. Então não é que tem que ter 7, tem um monte de chakras. Só que, vamos pensar glandularmente, faz mais sentido 5. Eu gosto do método tibetano, porque, na minha opinião, ele é mais conciso. Ele mostra de forma mais palpável ali o efeito. Tá? E ele é baseado também nos 5 Dharma Budas. Vamos lá. Não é que são deuses, são arquétipos de 5 elementos. Ou seja, o mais denso, que é a terra, pensa na planta no chão. Está aí, Sheila? Está me ouvindo? Olá, sim, estou aqui. Estou deixando a tela maior para poder ficar melhor no vídeo, tá? Tá indo muito bem. Imagina uma planta. Ela está cravada na terra. Então, a terra tem minerais. O nosso corpo, o sangue, inclusive, tem minerais. Um monte. É uma sopa, não é tão líquido quanto parece. Então, seus ossos são feitos de um mineral mais denso, tem mais elemento de terra. Aí está subindo o caule. Para jogar a seiva para cima, para jogar seu sangue para cima, elemento água. O fato do metabolismo existir, gerar calor, gerar energia, é fogo. Né? Elemento ar nada mais é que a troca de gás, a respiração, né? A plantinha absorve oxigênio. E elemento espaço é a ligação com o cosmos. Estou resumindo, é muito mais complexo que isso, tá? Então, esses 5 Dharma Budas, na verdade, são arquétipos desses 5 elementos. Dentro da cultura tibetana, mas se você for em qualquer cultura antiga, ancestral, qualquer, africana, indonésia, são povos animistas. O que é animista? É um povo que se conecta com a natureza. Porque, veja bem, se ele não fizer isso, ele morre de fome. Se ele plantar e ele errar o tempo da plantação, não conseguir fazer uma leitura boa
o clima mudou um pouco, esse ano parece que não vai chover tanto, ele perde a lavoura. Tá? Então, eu estava explicando para a Sheila ontem. O material que eu uso no gongo é ferro. Na Indonésia, o ferro não é qualquer ferro, existe uma categoria, não é tão simples, tá? Mas o ferro para a Indonésia é mais sagrado do que o ouro. O ouro é um ornamento caro. O ferro, eles chamam de aditosan. Tá? Usando ad, metal sagrado. Então, eles fazem a cris. Isso aqui é muito importante na cultura indonésia. Tá? Essa deve ter uns 200, 300 anos. Isso aqui vai 4 quilos de ferro para eles compactarem, forjando, e vai dobrando. Bom, Pet, isso então é uma arma. Não, até pode ser usado como arma, mas como arma eu faço uma outra melhor. Isso aqui é uma varinha, passa de pai para filho, porque eles fazem uma certa cerimônia. Ela me conecta com a natureza, com o dunia, né? Com o planeta, que eles falam. Entende? Então, é importante de qualquer cultura antiga essa conexão ligada de forma harmônica com a natureza, que é o que a gente está fazendo oposto hoje em dia, né? Eu entendo, porque a humanidade cresceu demais, muito mais do que o esperado. Então, a gente saiu do equilíbrio, né? Não é natural o que a gente está fazendo. Tá? Então, o que os povos antigos fizeram, como o tibetano, quando estavam ainda conectados, foi perceber o movimento dessa energia. Chame Chi, em chinês, né? Chame Prana, né? Em tibetano chama Lung. Lung quer dizer vento, tá? Quer dizer, algo que flui. Tá? Então, é muito parecido com a yoga védica, mas é um pouco mais conciso, um pouco mais físico, é uma forma de falar. Tá? Então, a gente pensa em 3 canais. Kyamatsa, Romatsa, Rumatsa. Então, tudo na cultura tibetana se baseia na influência desses 5 chakras e os 3 canais. Eles falam de 35 mil canais. Então, não é tão simples como eu estou falando. Estamos resumindo, tá? Então, geralmente, o que você tem de bloqueio nesse lado pode dar um problema no pâncreas, desse lado no fígado, no olho direito, por exemplo. Estou resumindo, tá? O método se baseia em entender fazer um diagnóstico de qual elemento está desequilibrado dentro da cultura tibetana, nas tabelas dele. Aí eu vou saber qual chakra tem esse elemento, aí já saiu, você viu que os 7 chakras não tem nada a ver com esses 5 elementos, diferente, né? E conseguir ver se é excesso ou vazio, eu vou planificar o sedar. Fazendo o quê? Usando som. Vocês não estão aqui, mas se você chegar perto, sem tocar, você vai sentir a vibração na mão. Então, o que a gente está falando aqui, quando eu falo de som, de energia, de som, eu não estou falando de misticismo. Eu estou falando de energia palpável e mensurável. Eu posso pegar um aparelho e medir isso. Então, não é psicológico. Tá? Eu vou dar outro exemplo. Você está na sua casa. Tem uma festa lá longe, lá no centro da cidade. Você está a 3, 4 quilômetros. O que você vai ouvir é o agudo, é o grave. Pum, 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 pum. Os agudos você ouve. Porque a onda sonora, ela é literalmente, não é um gráfico de exemplo apenas, tá? Não é só para exemplificar algo. A onda sonora realmente se mexe assim. E se ela é mais aguda, ela se mexe menor. O espaço entre as ondas é menor. A aguda faz isso. E a aguda, ela se propaga mais longe. Tá? A grave, perdão. A aguda se propaga mais perto. Quando a grave pega no seu corpo, ela chacoalha a estrutura. Você sente. Tá? Quem já não foi na danceteria? Passou do lado da caixa de sons, sentiu dentro do peito tremendo. Tá? Faz mal. Então, todo som tem efeito sobre o corpo. Isso dá para medir, inclusive. Tem o Rudis, que é um americano, que trabalha com uma linha muito parecida com a minha nos Estados Unidos. E um paciente dele fez a terapia do gongo, se sentiu muito bem. Ele falou, Rudis, vamos fazer um teste? Eu trabalho no laboratório de microscopia eletrônica, de varredura. Fizeram um teste muito simples. Tiraram o sangue, colocaram no microscópio, viram lá. A célula mexendo, ok, está oxigenado. Tinha umas estrias na célula, alguns parasitas, beleza. Expuseram a pessoa 1 hora de terapia com gongo e tiraram o sangue de novo. Não tem truque. Não tem, eu acho, o espírito, a energia, não. Foi mensurado, tá? A célula ficou menor, mais redonda, com menos estrias, os parasitas sumiram e melhorou a oxigenação, a movimentação da célula. Então, algo acontece. Fato. Dá para medir. Tá? Então, de alguma forma, essas
terapias antigas, esses povos antigos tinham uma conexão maior com o som. Tá? Inclusive, eu costumo contar outra história. Alexandra Devigny-Newell foi uma francesa, viveu até 103 anos, e ela foi uma das primeiras a entrar no Tibete. Isso em 1930, faz tempo. Aprendeu a língua, se tornou monge. Depois foi Evans Wentz, que era inglês, foi um outro alemão que não me recordo o nome. E essa história é legal porque Alexander Devigny e o outro alemão não se gostavam como antropólogos. Os dois divulgaram no Ocidente em livros. Eles não se batiam. Mas os dois concordaram que viram uma coisa. E não, isso eu também vi. Ah, isso eu também vi. Eles viram Yak, que é aquele boi, puxando uma pedra. Os monges lá, uma pedra de 1 tonelada. Vou chutar 1,5 m por 1,5 m por 50, 60 centímetros. Já dá 1 tonelada. Tá? Quer dizer, não dá para você carregar com a mão, é difícil. O que os monges fizeram foi pegar um Dunchen, isso aqui. Eu não sei se vocês já viram em filme. Já esse top em 2, né? E o legal disso aqui é que eu consigo aumentar o tom. E consigo dar sequência. Tá? Como eu falei, o som, ele permeia a matéria e vai vibrando. O que os antropólogos perceberam? Eles não sabiam qual era o ponto. Eles iam subir no tom. É isso que eles notaram. Não, parece que eles iam subir. Mas os monges fazendo puja, que é uma mantra, né? Mas quem já ouviu o mantra budista? Puja budista. Por que eles fazem isso? Né? Se eu faço o mantra, eu posso fazer assim. Mas tem que respirar se o mantra é longo, ou uma frase longa. Se eu faço isso, eu consigo fazer mais tempo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu comprimo o ar. Então eu uso melhor. Segundo ponto, sai mais grave. O que eu falei do som grave? Ele vibra a sua matéria de forma mais intensa. Então, a hora que eu paro para respirar, meu corpo ainda está vibrando. Não parou ainda. Entende? Então, esses monges, ao mesmo tempo, cantando, entoando, mais o Tuntin, chegava um ponto que a pedra, que ela não sabia identificar como, eles pegavam como se fosse um papelão leve e encaixavam na parede, onde estava construindo. Ou seja, eles sabiam uma tecnologia de, entre aspas, levitação. Mudava, permeava, saturava a pedra com som, até ela vibrar numa certa frequência, que ela mantinha um tempinho, suficiente para eles pegarem. Vai saber se nas pirâmides fizeram isso. Provável. Angkor Wat, que é na Camboja, além da local, é um complexo budista gigantesco. Milhares de templos em volta do central. Além da local, fala que foi muito fácil construir. O cara entoava um mantra e a pedra flutuava. Ó, a semelhança. Culturas completamente diferentes e longe uma da outra. Eu, na Indonésia, outra coisa que eu vi em museus foram um dribo, que é um sino de mão tibetano. E eu perguntei, mas o que tem a ver com a cultura de vocês? Ele falou, não tem nada a ver. Mas os tibetanos são os reis do som. Ou seja, na Ásia, os tibetanos são respeitados por causa disso. Entende? Então, realmente, é um método que é possível você saturar a matéria e equilibrar ali a nível físico e mudar. Eu tive caso de mioma. Estava com uma operação marcada. A pessoa não precisou operar. Eu já tive caso também que meu filho estava com febre, eu fiz o gongo e não adiantou. Quer dizer, o Peterson está falando, jogando contra, como é que se fala em futebol lá? Eu não gosto de futebol, mas contra o time, né? Não é que a gente tem que ter o pé no chão. Como terapeutas, a gente tem que ser responsável. É muito importante saber fisiologia, anatomia, para você saber até onde vai a sua terapia, até onde alcança. Se precisa tomar um antibiótico, der uma infecção, você tem que tomar. Entende? Não é uma coisa que cura tudo, mas tem uma certa eficácia. Tem muita coisa que a medicina às vezes não consegue alcançar, que essas terapias holísticas conseguem. Ou talvez ela desencadeie processos mentais e físicos. Entende? Não é que a terapia é mágica, mas ela fez sua mente conseguir o efeito placebo. Que é incrível. Né? Somente curar seu corpo, pô, ótimo, né? Entenderam mais ou menos? Resumir aqui. Aí, perguntas a gente vai... Oi, Peterson, e que legal, né?
Os tibetanos, eles trazem essa ciência há tantos milênios, há tanto tempo, que isso faz parte do jeito de viver de um povo. E agora a física está chegando nesse conhecimento, né? E transformando toda essa sabedoria ancestral em uma sabedoria baseada na lógica, né? Baseada na ciência, tirando todo esse conhecimento do lado místico, do lado só espiritual, porque o espiritual está presente em tudo, mas trazendo a luz da ciência para essa coisa tão incrível que é a interferência das ondas sonoras em tudo, na verdade, em tudo, né? Não No é novo nosso não, viu? psiquismo. Teve um pesquisador americano, no começo aí do 1950, 60, que com o microscópio ele conseguiu, com ondas, destruir várias células de cancerígena e de doenças. Só que o pessoal, ó, que é barato. Ah, Você consegue, se você descobrir frequências determinadas, veja bem, não é todo câncer, cada célula tem uma frequência, não é tão simples, gente, mas se você souber a frequência que sobe um determinado tipo de célula cancerígena, que está no corpo inteiro, vamos supor, você faz uma diálise com um aparelho com aquela frequência combinada, volta no sangue, pronto, porque a célula cancerígena é morta. É barato fazer, mas não é interessante. Então já existe faz tempo. sim, não é? Muito bacana. Uma coisa que você me disse no nosso bate-papo, né, da importância do desbloqueio energético que esse trabalho com o som faz. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que bloqueia tanto o nosso corpo, esse fluxo de energia, e como que o som atua nesse desbloqueio, e o que acontece depois que desbloqueia. Eu juro falar o que bloqueia, porque dentro da medicina chinesa ou tibetana, um dos reis tibetanos ele teve duas esposas chinesas. Duas esposas chinesas, acho que ele exagerou. Por ser chinesa, por ser duas. Mas, ah, então, o Tibete ele misturou várias medicinas da Mongólia, do Tibete, inclusive até da parte da Europa, e chinesa, tá? Por isso que eu posso falar com a medicina chinesa junto da tibetana, porque as duas realmente se casaram. Tá? Então, tenta imaginar. Existe a tendência do seu corpo dentro da medicina chinesa. Meu pai tinha uma tendência a ter pedra no rim. Tá? Você ficar comendo um monte de cálcio, o seu corpo vai tender a agregar o cálcio e obstruir ali as vias urinárias. Concorda? Então existe a tendência, existe o meio de vida, o meio que você vive, como você alimenta, o tipo de trabalho, o tipo de exercício que você faz. Então não dá para dizer que uma coisa bloqueia, uma coisa causa isso. Não, é uma série de fatores que podem combinar e convergir para criar um problema. Tá? E o problema ele tem níveis, né? Uma tendência de um cálculo, ainda seguindo a mesma lógica, de um cálculo urinário, pode ser traduzido apenas numa queimação. A urinar, pô, é uma tendência. Vamos fazer o sino? Vamos. Oh, pô, melhorou. Come menos isso, come mais isso. Não melhorou, voltou. Tome esse chá. Melhorou. Ou voltou o problema de novo, porque a pessoa envelheceu. Ok, agora a gente vai fazer acupuntura. Vai tomar uma erva. É mais forte. Acupuntura, ventosa, terapia com som. Você vai aprofundando. Antigamente a acupuntura, a agulha da acupuntura, eles não tinham tecnologia para fazer uma agulha fininha. Imagina uma coisa dessa grossura. Vou dar um exemplo, tá? Mas era o que dava para fazer. Então a acupuntura é uma coisa muito dolorida, era uma cirurgia. Eles fugiam da acupuntura, tá? Hoje tem tecnologia para fazer mais fino, tá? Porém, a gente está tão destruído, tão cheio de química, de conservante, porque é necessário conservante. Como você vai vender um pão sem ele mofar, tá? Então você bota uma coisa que mata ali bactéria, que mata fungo. Mas você tem um monte de bactéria boa no seu intestino. Você come pão, você está matando sua flora também. Percebe? É uma coisa que é difícil a gente falar. Não, não presta, não presta, mas é necessário. Então a gente está se contaminando, está saturando o corpo com um monte de coisa que causa bloqueios. Para mudar, a terapia ajuda e dá um empurrão. Mas é a pessoa com o corpo dela que vai continuar o estímulo que o terapeuta deu. Para tentar mudar a natureza do problema. Mudando o tipo de água que você toma, tomando mais sol. As pessoas tomam cada vez menos sol. Entende? A Sheila já tem um tempo de terapeuta, a gente estuda essa terapia. Antigamente,
o sol da manhã, é o sol da tarde, do meio-dia dá câncer. Já mudou de novo. Agora não, o sol da manhã da tarde é infravermelho. É esse que dá câncer. É o sol do meio-dia mesmo. Então, percebe? A ciência vai descobrindo também. Ah, isso é bom. Ah, não é mais. Descoberto por, né? Antes falava que o churrasco e a carne é a carvão que dava câncer. Hoje se descobriu que é a carne mesmo. A carne é cancerígena. Você consome a carne, o corpo faz umas enzimas para quebrar aquilo lá, aquelas enzimas podem se tornar câncer. Entende? Então, aos poucos a ciência vai evoluindo. Mas os bloqueios são feitos em níveis. Você trabalha numa coisa altamente estressante para você. Cada pessoa percebe de um jeito. Né? O que o budismo fala? Felicidade e tristeza são aspectos mentais. Depende de como eu percebo o mundo. O que é para mim lesivo, para o outro pode não ser. Então, aquele trabalho está te fazendo mal. Mas você chega em casa, depois de 2 horas de viagem, não se alimenta bem, ainda janta um monte antes de dormir, você vai ficar doente. Não tem como. O som pode relaxar a nível mental. Outra coisa que esqueci de citar. Foi por meio de eletroencefalo, comprovado que o som dos sinos ou dos gongos induzem a onda teta. A gente está em beta, mente dual. Verde, amarelo, amarelo, gosto, não gosto. Né? Depois vem alfa. Ah, que música gostosa. Tô lembrando quando eu fui na praia. Aí vem teta. Teta, o seu cérebro dá uma desligada e vai para estado de sonho. O sonho, de acordo com os pesquisadores, veja bem, as pesquisas não são, parece que é isso, tá? O sonho parece que é um processo do cérebro usado como catarse, para jogar fora o que você não usou e a sua mente acumular memória de longo prazo. Isso aqui eu não vou usar. Ah, isso aqui eu vou. É uma catarse. E o nosso sono ele é para alterar entre teta e delta. Delta é um desligadinho. Tem uma outra onda que descobriram agora. Mais desligado ainda. Tá? Só que aí tá. Se você não consegue frear o seu dia a dia, você vai para casa e fica pensando no problema. Você vai dormir. É natural. A nossa mente, ela age assim. Tudo ela vê e tenta comparar com o banco de dados. E se é um problema, ela tenta causar resolução daquilo. É natural isso. Entende? Agora, se você não consegue desligar, isso é um problema que não tem solução. Entende? Se um animal de estimação que você gostava muito, o animal morreu. Sua mente, inconscientemente, quer resolver o problema. Mas não dá, não tem solução. Percebe? Aí você vai dormir porque o chefe falou uma coisa para você, você vai ser mandado embora. E você fica se torturando com aquilo. Você não consegue desligar. Sua mente está em beta dormindo. Quer dizer, você não descansa. Você está estimulando o seu corpo, a sua mente. Você não descansa. Está gastando, né? Desgastando. Então, E aí hoje tá. nós temos um agravante, né, Peterson? Você deve concordar comigo, que são o excesso de tecnologia, né? Porque celular, computador e televisão quase que são um prolongamento do corpo de muitas pessoas. Então, às vezes, até sai do trabalho, não está pensando no trabalho, mas está continuando a receber um Você estímulo bombardeia. muito grande, um bombardeio de informações. E aí é que essa onda mental não consegue se equilibrar, né? Isso vem da luz, da tela. Seu corpo fala, é de Uhum. dia. Você está lá meia-noite com o celular na cara. Primeiro problema. Segundo problema, um monte de informação. Seu cérebro está processando. Né? E tem o som também, tem a frequência. Energia elétrica. Vocês já ouviram o termo eletromagnético. Tudo que é eletricidade tem magnetismo. Sem falar da frequência. Frequência é algo vibrando. Ela pode ser elétrica, também causa som. Pensa na sua geladeira. Pega seu celular e pega aquele chama o que? Não é gerador de frequência, é só um segundo. Charge detector, qualquer detector de nota, tá? Então, você vai lá e fala, você bota perto da geladeira. A geladeira está emitindo um som, tipo, oh. Então, isso aqui, ele vai te dar uma nota, ele vai escrever A. Vamos supor que ele escreva a nota A aqui. Quer dizer que está em lá, a sua geladeira. Entende? Agora, imagina se tem isso no quarto, uma caixa ali de proteção elétrica da sua TV e ela fica desligada a noite inteira. Não pode, gente. Você está ouvindo aquela frequência a noite inteira. Tanto elétrica, energia elétrica suja, entre aspas,
que ela carrega o ambiente eletricamente. Vocês viram que eu estou falando de ciência. Estou carregando o ambiente eletricamente. Como eu vou descansar? Está carregado. Né? Eu sou formado em Feng Shui também. Né? Feng Shui é a pronúncia. Uma das coisas que a gente vê que a pessoa não consegue dormir no quarto é muito aparelho ligado à noite, muito espelho. Por que espelho? Ele carrega o ambiente com... Tem a luz, bate e carrega. Porque luz é frequência, é onda. Certo? Eletricidade também faz isso. Então, na verdade, no ambiente de dormir, você tem que desligar tudo da tomada. E nunca, nunca carreguem o celular no quarto. Deixa na cozinha, outro cômodo, bem longe de você. Tá? Muito importante. E aí, novamente, a gente tem que aprender o que o tibetano descobriu. O que é mais o foco, né, o cerne, dentro do budismo tibetano. A plena atenção, ou seja, estou presente aqui agora. E a gente cessar a mente dual, ou seja, a mente que rotula, bom, ruim, verde, amarelo, quero ou não quero. Entende? Que são 3 canais, são 3 delusões, são 3 nepas, que é o apego, ódio e ignorância. Tudo vem desses 3. Os 3 humores dentro da medicina tibetana, que são fleuma, o fogo, né, e água, fleuma e água, são gerados dessas 3 delusões. Então, tenta imaginar. Vou explicar como isso se forma. Ah, que moça bonita. Eu apego. Tá? Quero namorar ela. Vou lá e consigo namorar a moça. Ok. Mas ela é muito bonita. Como eu expliquei. Outros rapazes também querem namorar ela. Não, não, ela é minha. Eu vou ficar com raiva. Olha a raiva. Né? E a ignorância é a base desses dois. Porque eu não entendi. Claro, se eu for namorar e não tiver esse sentimento de apego, que nada é da gente, né? Ninguém de ninguém, eu vou gerar apego. A ignorância vai gerar o apego e vai gerar o ódio. É o caminho de tudo. Por que você tem raiva de alguém que te prejudicou? Porque você acha que você foi atingido. É a ignorância. São 3 nepas. Né? A ignorância, a raiva, o fogo e o apego. Então, a medicina tibetana é baseada nisso e 5 elementos. É muito importante a gente aprender a parar. Parar. Todo dia sentar, meditar. Não estou falando de religião. Não estou falando de mantra. É apenas sentar à tarde, ouvir os passarinhos. De respiração. Entende? Se integrar ao movimento. A arte marcial faz isso. Quando eu vou fazer arte marcial, qualquer pessoa, deveria ser assim, né? A ideia não é vencer o oponente. Os monges budistas perceberam que eles queriam atingir a iluminação. O que é a iluminação lá? Antigamente na China, no tempo Shaolin, que é a mãe do Zen. É o Tian. Zen é a vertente japonesa do Tian chinês, tá? A iluminação nada mais é que Nin. É o ideograma Kam sobre o ideograma Sam. Eu estou aqui agora sobre meu coração, sobre o cerne da minha alma. Isso é iluminação. Tenta imaginar. Você vai lavar a louça. Ai, que chato lavar a louça. Mas se você prestar atenção na água caindo, entende? Respirar, e estar presente, eles conseguem fazer aquilo bem. Então, eles perceberem que quando você está presente no aqui e agora, você fica feliz. Porque você não pensa no passado. Ai, como era bom aquele meu bichinho de estimação que morreu. Aquela namorada bonita que eu tinha. Entende? E também você não está preocupado. Pegando a carona na história que eu contei. Será que meu chefe vai me mandar embora mesmo? Ou seja, está continuamente no passado e no futuro. O som foi inventado dentro do budismo para trazer a mente para o momento. O que eles perceberam? Quando eles faziam isso, a sua mente ficava una com o som. E o som é contínuo. Ele vai diminuindo bem devagarinho. A sua mente fica calma como um lago, sem ondulação. Ela seguia esse som. Inicialmente, essa foi a ideia do som, dentro do budismo. Não foi fazer terapia. Essas cuias eram usadas para oferecer água no altar. E depois eu não vou jogar aquela água fora, que é um recurso precioso. Eles perceberam que se lavasse uma ferida ou tomasse água, parece que tinha efeitos curativos. Olha que interessante. A água, de alguma forma, polarizava o mineral, alguma coisa acontecia e podia ser usada para isso. Entende? Foi descoberto por acaso.
Mas o som foi inventado no budismo para trazer a mente em momento. Toda busca dentro do budismo, não estou falando de religião, estou usando só um título de uma cultura antiga oriental. É usado para trazer a mente em momento, porque eles perceberam que estar feliz é estar presente. Entende? Não tem a nostalgia do passado e a ansiedade do futuro. Entendeu? Muito longa a explicação. Ótimo, excelente. Deu para compreender muito bem mesmo, Nada né? demais, né? Se deixar, né, Peterson, esse assunto dava para a gente ficar aqui até amanhã e mais algumas encarnações falando disso, porque é muita profundidade e além de profundidade, o que eu vejo é que existem assuntos correlatos que vão perspassando e dá para a gente alinhavar com várias outras áreas do conhecimento humano, né? É muito bonito, de verdade. Queria te agradecer muito e queria que você falasse para nós um pouquinho como que a gente tem acesso a esse tratamento, né? Onde você mora, como você trabalha, isso é possível fazer à distância ou não para as pessoas que estejam em outras áreas do Brasil? Fale isso um pouquinho para nós. Eu estou em Itu, interior paulista. Eu sou de São Paulo, mas eu estou em Itu. Okay? Não faço mais propaganda aqui. Eu deixo a pessoa me procurar pelo site, entende? Dá para fazer alguma coisa à distância, tá? Porque dá para indicar ervas, dietoterapia dentro da medicina tibetana ou chinesa. E eu também ensino o cliente a usar frequências no celular. Tem um gerador de frequência, eu indico determinadas frequências para ela. Tá? A diferença, eu tenho um cliente meu que eu jogo Mount, virou amigo meu, e ele foi diretor da Filarmônica, da USESP. Ele gosta muito dos meus gongos, inclusive, das minhas tinchas, outro aparelho que é tibetano, né? E o Joel estava me explicando que o som, quando você vai ouvir eu não sei quem teve a oportunidade, mas se vocês estiverem, vão. Uma coisa é você ouvir o som na sua caixa de som. Tá? Aquilo gera um som audível, mas não é um som real. Eu vou te explicar. Não é que não é um som real. Quando você toca vários instrumentos de uma orquestra, o som é gerado por cada instrumento, cada corda, vamos falar de corda, violão, vai, de forma individual. Então, aquele som permeia o ambiente, ele te abraça. Tá? Quando você ouve uma caixa, ele tem que comprimir todos aqueles instrumentos em uma fonte. Tá? Isso ele me explicou que é um som fake. Sem falar no hertz. O hertz ele é falso. A forma que ele coloca o som, ele não é vivo, não é orgânico. Você não sente no corpo da mesma forma. Dá para usar um celular? Dá. Se eu pegar uma nota, só uma nota específica, uma determinada frequência, colocar no corpo, você sentir vibrar. É possível. Tá? Mas não dá para fazer um tratamento de vários harmônicos. Aí já é mais complicado. Tá? Falando em som. Eu falei em dietoterapia, em Qigong, eu ensino exercícios para a pessoa, que são derivados do Kung Fu ou da yoga tibetana. Né? Quando eu falo Kung Fu, não é arte marcial. Qigong, ele é isometria, mais alongamento. Então, ele vai fortificar e deixar flexível, e vai fluir os meridianos, que é a base da medicina chinesa. O tibetano também usa canais, é parecido. Então, eu trabalho assim, é uma possibilidade. Legal. Ou também ao curso, eu ensino a pessoa a trabalhar com os gongos. Como diagnosticar de forma precisa, tanto fisicamente falando, sentindo ali como a tinta reage no som do cliente, e ouvir a anamnese, o jeito que a pessoa fala, o jeito que ela se mexe, o tom da voz dela, qual o tipo de reclamação, você vai saber qual chakra está afetado. Eu vou repetir, o que eu falei não tem nada a ver com os 7 chakras do yoga hindu. É outro conhecimento. Eu nem gosto de usar a palavra chakra para confundir. O tibetano usa outra lógica. Eu tenho esse curso completo. Também no meu site. É o sinostibetanos.net. Bacana, muito legal, muito bom saber dessas possibilidades, né? Então, eu acho que nós já podemos pensar em abrir para os debates. Nós temos pessoas participando conosco.
Quem desejar fazer suas perguntas, por favor, clica aí na mãozinha, quem está pelo Zoom, né? Quem estiver no YouTube pode também digitar suas perguntas, que nós estamos atentos e vamos passando essas perguntas para o Peterson, tá? Então, quem desejar, fique à vontade. Só um minutinho, que meu computador aqui está querendo dar um sinal de bateria. Só um minutinho. Pronto, acho que eu já consegui organizar. Então, vamos lá. Enquanto as perguntas não vão chegando, Eu vou mostrar um som no gongo aqui. Enquanto isso. Mostrar um vamos efeito lá. de... Geralmente, faz aquela coisa assim no sino. O gongo também dá para fazer. Perfeito. E esse efeito é antigo. Existe um outro jeito de fazer o bico do gongo. Com a própria mão você faz isso. Ó, a ressonância. Ele assobia, né? Ó. Viram? Os harmônicos. O que são os harmônicos? Toda nota, todo som de qualquer instrumento é feito de uma nota raiz. Então, se eu tocar isso aqui, por exemplo. Eu acho que está em sol, tá? Ele vai ter a nota raiz, as oitavas. Então, a mesma nota, uma oitava acima e abaixo. E a quinta? Ele vai ter um harmônico na quinta. O gongo é uma coisa especial, tá? Eu vou pegar uma coisa aqui atrás para mostrar uma coisa, ver se vocês conseguem ouvir. Outra coisa que é usada na terapia. Vamos ver se vocês ouvem. Dá para ouvir o gongo funciona? Eu gostei nele. Ele reproduziu a mesma nota disso. Ou seja, o gongo não é feito de uma nota. Um gongo grande, tá? Ele é feito de harmônicos. Ele é uma cascata de harmônicos. Então, quando você vai atrás de um gongo, ele bate no seu corpo e ele ressoa de acordo também com a sua energia vibrando. Por interface, né? Vibração de camadas, efeito em cadeia, né? Efeito quântico, efeito dominó. Inicialmente superficial, vibra, vai aprofundando, vibra, vai aprofundando. Então, ele vai até o fundo da sua matéria. E as perguntas? Vamos lá. Vamos lá, então. Ontem, na nossa conversa, que foi extremamente produtiva, né? Em algum momento, você falou sobre a questão da morte. Você até disse que esse era um assunto muito delicado, mas que o budismo e assim o trabalho do som falava muito sobre essa coisa do aprender na vida as questões da morte para conseguir esse equilíbrio. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? É um assunto assustador para ocidental, porque a cultura judaico-cristã condena, a morte é o pecado, né? O tibetano não. O budismo, na verdade, ele não é religioso. Ele é feito no que pode ser constatado. O que eu posso constatar? Que tudo envelhece, que tudo morre, que tudo é impermanente. Entende? Que as coisas vêm e vão. Reinos sobem e descem. Até os 8 extremos. Ir, vir. Reunião, dispersão. Muitos. Nascimento e morte. Tá? Então, o tibetano lida com esse tipo de tabu de forma muito direta. Entende? Não tem problema para ele falar de sexo, nem de morte. Por quê? É natural. Não tem como. Nascer e morrer, os dois são natural.
Então, tem o livro Tibetano dos Mortos. E Evans Wentz estudou, e o Jung, que é o pai da psicologia, estudou. Tá? Então, não é história da carochinha. O negócio é um trabalho de psicologia extremamente profundo e conciso. Tá? Então, para o tibetano, a morte é o grande momento da liberação. É uma chance que você tem de não reencarnar mais no samsara, que é o estar perdido, no ciclo dos 6 reinos, o ciclo de sofrimento infinito. Entende? A gente compreendendo os fatos da vida, a gente pode viver melhor. Vamos dar o exemplo da namorada de novo? Eu arranjei a namorada bonita, né? E casei com ela. Oh, consegui casar com ela. Ninguém ficou com ela, eu que fiquei. Ok. Aí eu vou envelhecendo. E por um azar da vida aí, um dia ela fica doente e morre. Vou me matar. Não. Porque, vou dar outro exemplo. A pessoa fica mal, é lógico que fica mal. Porque a gente está acostumado com aquela pessoa, ou com um animal de estimação, ou com determinadas coisas. E a gente se apega e a gente baseia toda a vida nisso. Mas o fim, ou a morte, ou a separação, né? Em inglês fala terpissar. Você nasce e se separa da mãe, causa dor. Aí ela dá de mamar, aí ela para de dar de mamar, causa dor de novo. Aí você vai para a escola, separação, causa dor de novo. Você percebe? Sai de casa, causa dor. Namora, larga, causa dor. Esse mundo é normal, ter que abrir mão, né? Ter que abrir mão. Mas por que a gente sofre? A gente sabe. Você vai no hotel, um hotel muito legal, você vai de férias, vai passar um mês no hotel. Nossa, que gostoso. Vou lá para as Bahamas, ou vou lá para Iguape. Não importa, você adorou o hotel. E até dia 30 você tem que ir embora. Da dia 30 você faz as malas e fala, ai, como foi bom. Ano que vem eu tento voltar. Mas você fica de luto? Você fica mal? Você entra em depressão? Não. Porque é normal acabar. A gente tem que ter esse sentimento de é normal acabar. Tá? Quando seu avô morrer, eu adorava minha avó, era muito apegado à minha avó. Mas quando seu avô morrer e viveu 80 anos, meu, fica feliz. Ele viveu 80 anos. Né? Olha quanto tempo você teve com seu avô. Foi fantástico. E, na verdade, cada pessoa ainda está aqui. Não existe um fim de verdade. Uma coisa dá impulso para outra. Todos que ele tocou, que ele falou, que ele conversou, cada palavra que ele disse, sabe aquele efeito borboleta? Causa efeito em cadeia. Ou seja, quem morreu ainda está aqui. Né? Essa árvore que eu estou vendo aqui fora, ela não é essa árvore. Ela é uma consequência de várias árvores precedentes que o passarinho comeu, a semente que veio, entendeu? Tudo é ligado. A gente chama de interdependência dos fenômenos. Então, a morte é uma ilusão. É isso que eu tenho que falar da morte. Sim, sofre. Não, é normal. Tem que entender que não é normal deixar, abrir mão, né? Lindo, muito bem. Veio aqui uma pergunta do YouTube. Como o som pode auxiliar quem tem ansiedade? Como os sons. O som, a terapia do som pode Tá. auxiliar quem tem ansiedade. O que é ansiedade? Mente no futuro. Uhum. Eu tenho um problema, que eu toda tarde eu almoço, vou descansar um pouquinho. Está mais com meditação do que dormir. Ou à noite eu vou dormir, é muito difícil uma coisa me tirar o sono. Tá? Eu tenho até problema. No dia seguinte eu falo, nem me lembra amanhã, porque eu nem lembro, eu não vou lembrar. Eu apago tudo. Entende? Eu consigo abrir mão. Por causa dos tipos de meditação. A mente no futuro, ela causa ansiedade. Entende? A gente tem que aprender a desligar. O som, ele faz sua mente ficar... E com a frequência certa, estimula determinados chakras, determinados centros. Entende? Estimulando esses centros ou desestimulando. Porque, mas tá cheio de energia, é bom. Não. Cheio, lotado não é bom. A coisa tem que fluir. Circular. Sim. Não é? Na terapia sonora, lembra que eu falei que induz a onda teta? Lembra que eu falei que a gente está em beta, depois vai para alfa, e o sono altera em teta e delta. Ansiedade, a sua mente está em beta, 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 você não consegue desligar. O som, ele induz você a alfa e teta. Ele cessa a sua mente, ele cala a boca da sua mente do alto, ou beta. Então, quando você volta do estado desperto, está diferente, está mais tranquilo. Porque você cessou um processo ali que estava construindo. Interrompeu, né, o ciclo. Andando em ciclo, naquele processo que Uhum. estava te perturbando. Você interrompeu, você entrou novo. Você pode até voltar naquele processo. Mas a questão é, vai da diretriz.
Por isso que é importante diretrizes. O que eu falei da morte agora? É uma diretriz. Pô, mas se eu vou no hotel e vai acabar, eu não vou ficar em luto. Se a pessoa morreu, ou se a situação acabou, meu emprego, fui mandado embora, é natural. Alto e baixo, é natural. Eu não vou ficar de luto também, não. Que bom, estou livre. A liberdade é isso, né? Liberação, a iluminação é liberação. Sabe como é que fala liberação em tibetano? Em sânscrito? Para eles, quando você apaga uma chama, você libertou. Ai, que lindo. Nirvana vem da palavra em Argamadati, ou sânscrito de Nirbana, é com B. Nirvana é a palavra para eu tenho uma lamparina, eu apago a chama. O que significa apagar a chama? Não é que acabou. Significa que a chama era só cativa. Eu libertei ela. Agora era tudo. Então a gente tem que aprender a se liberar, entender a natureza dos fenômenos, né? Entendendo, você se libera. O que Buda percebeu? Shakyamuni, tá? Ele era uma pessoa normal, que era um príncipe, tinha tudo. Ele viu o sofrimento do mundo e falou, não, não tá certo, não é possível que todo mundo vai passar por isso. Por velhice, por doença, por morte, tá errado. E ele viu num Brahmani uma expressão de tranquilidade. Eu falei, eu quero isso. Como ele conseguiu isso? Eu quero entender como faz isso, para ensinar para todo mundo. Então, mas aí ele foi ver que os Brahmanes iam a um ponto extremo. E outra coisa que ele percebeu é que tinha castas, não era qualquer um. Então ele cortou isso. Não, não tem casta. Todo mundo tem a semente de iluminação. Até uma mulher pode praticar. Até uma pessoa de uma casta inferior pode praticar. E não podia. Então, na verdade, a mensagem dele e até do cristianismo é a mesma. Né? O que Cristo falou? Ah, não tem vários deuses. Só o meu é verdadeiro. Não, não é bem isso. Todos são um. Então, o que o budismo fala? Dharmakaya, toda a verdade é uma só. É a mesma coisa. Entende? Ou seja, tem que parar. Se a gente entender a natureza dos fenômenos, ou seja, sofrimento, que é o dukkha, é a roda do boi andando torta. Opa, origem do sofrimento. Né? Tá torto. Então, vou arrumar a roda, não está mais torto, eu fluo. Como é que eu faço para parar de sofrer? Entende? Arranjei namorada. Estou apegado nela. Né? Estou com raiva porque os outros estão chavecando. Tá? Sofrimento, origem do sofrimento. Eu sei que a origem é o meu apego, não é a namorada. É o meu apego a ela. Ela vai na academia e fica com ciúmes. Não, não, não. Sensação, são as partes da verdade. Sofrimento, origem do sofrimento. Sensação. Se eu parar de ficar com ciúmes, se eu entender que ela não é minha, e ela só vai ficar comigo se ela quiser, se eu ficar enchendo o saco dela, ela vai me largar. Deixa ela na academia. Ah, mas se ela arranjar outro? Tá bom, que bom que ela arranjou outro, porque daí eu sei que ela não queria ficar comigo. Tô livre. Né? Não é? E a sensação, e o caminho, que é uma receita de 8, né, que é a compreensão correta, a palavra correta, meio de vida correto. Fica extenso explicar aqui. O que ele fez é uma psicologia, você percebe? De entender a realidade e me harmonizar com os fatos da vida, que é a impermanência, entendeu? Sofrimento. Como é que eu paro o sofrimento? Entendendo como parar esse sofrimento. Complexo. E como é lindo perceber isso, né? Isso. Não Dói é? também. Mas, uma vez que você abriu mão, né, do seu ego, isso aí tudo tem a ver com a destruição do seu ego. E quando abre mão, para de sofrer. Sim. Nós temos aqui uma outra pergunta muito interessante, Peterson, falando sobre os pets, sobre os animais. Como que o som pode melhorar a relação com os pets, com o reino animal? Você pode falar um pouco sobre isso? Como o som pode o quê? Melhorar a relação com os pets, com os animais. O que ela quer dizer com melhorar? Está com problema com a saúde do Talvez pet? O que será que é? não, acredito, talvez a saúde, mas ela falou de relação, não é? Então, tipo, como acalmar os animais, como ajudá-los a tirar o medo, né? Os transtornos de ansiedade e até mesmo a saúde orgânica. Eu tenho bicho demais aqui. Eu sempre gostei de coelho, aí na última minha morreu, e eu arranjei um casal que queria uma determinada raça. E o cara tinha 2. Eu fiquei com dó de mandar a fêmea embora. Eu falei, tá, eu quero ficar com o macho. Ah, não, tá, eu fico com os 2. E o cara falou, se der cria, depois você me dá os filhotes. Pra que eu fiz isso? Porque aí se você vê nascer, você não tem coragem de dar. Eu consegui dar 2. Eu fiquei com 6 coelhos, é um exagero. Tá? Coelho é muito frágil. Me ensinou muito coelho, porque é impermanência, né? Morre fácil. Por mais que me dê liberdade.
Só que eu notei, com animais, eles gostam do som. Você bota esse tipo de som de gongo, etc. Eles deitam, eles ficam muito... Sabe, você toca o sino. Já teve caso também, teve uma coelha minha que um aluno pisou na cabeça, fez cirurgia, não importa, quebrou a maxilar, e deu o líquido do pulmão. E a veterinária falou, te dou 2 horas. Eu fiz a terapia dos sinos nela, ela durou 2 dias. Até Olha a que veterinária falou, não lindeza. sei, isso não era para acontecer, não era para aguentar. Dá a impressão que o som ele faz bem para alguma coisa de líquido no corpo. Tá? Dando Sim. extremos, né? Já teve também outra Uhum. coelha que deu mioma, eu tratei com sons, não precisa operar. Na verdade, eu tenho para mim, me corrija se eu estiver errada, que a terapia do som, ela interfere em toda a matéria. Sim, Tanto a matéria orgânica quanto a inorgânica, né? Mas a matéria em si, como é um agregado de moléculas, e as moléculas, elas recebem esse conteúdo lembra, né? eletromagnético de frequência, eu acredito que tudo, o alimento, a água, os animais, as plantas, tudo, até mesmo as coisas físicas, palpáveis, por exemplo, seu computador, uma mesa, ali tem Pedra, matéria e carro. aquilo reverbera o som. É engraçado, porque o criador do polígrafo do FBI, ele fez uns testes esquisitos com planta. E ele recebeu leitura de planta. Leitura de medo, Uhum, né, de tranquilidade, com polígrafo. Então não foi uma coisa imaginária, tinha uma leitura. E eles punham a planta a uma queda, exibia medo, depois pedia para uma pessoa destruir uma e media a outra ficava com medo. Aí uhum, várias pessoas, não exibia nada. A pessoa que destruiu a planta e a outra viu, medo. Então dá a impressão que a matéria realmente conecta com a gente. Eu não sei se eu sou sim. maluco ou se sou só eu, mas eu falo com o meu carro. Falo, ó, vou encher sua barriguinha, hoje eu vou dar banho em você. Não me deixa na mão. Aí o carro nunca me deixa na mão. Se ele quebra em casa. Uma garaginha ali não pega, o máximo é isso aí. Eu tenho a impressão que tudo é conectado, né? Que tudo é Sim. energia. A nível quântico, falando, eu não gosto de falar quântica porque o pessoal está levando para o lado espiritual. Estamos falando de física, tá? Inclusive diz que duas coisas nunca se encostam, né? Elas só apenas interagem eletricamente, você sente o toque, mas não encostou de verdade. Então, existe uma relação bioeletromagnética, não sei se a gente pode falar dessa forma, é uma forma de falar de tudo. E a comunicação, a intenção, isso interfere em tudo. Sim. Tem até dentro disso uma pergunta aqui, Peterson, muito interessante, baseada nisso que você está dizendo, que fala assim, que cada metal tem o seu som distinto e em combinação cria harmônicos. As ondas específicas de vibração que têm a propriedade de causar ressonância. Assim, consideramos a presença de 7 metais que são relacionados aos 7 planetas, aos 7 chakras, centros energéticos, Eu e falei disso. 7 notas musicais. Então, está te pedindo para comentar esta conexão. Tá, ela pegou isso na internet, isso é uma mentira. Eu adoro quebrar essa mentira. Olha só. Isso aqui não é tibetano, primeira mentira, tá? Isso aqui é feito de cobre e estanho, só cobre e estanho. Não tem 7 metais. Fala para ele visitar um metalúrgico, um engenheiro, e perguntar para ele, eu consigo fundir ferro com isso aqui junto? O metalúrgico vai dar uma bronca nele, lógico que não. A temperatura de fusão do ferro é 2.000 graus, do cobre é 800. Então, se eu colocar os dois juntos e numa caldeira e for esquentando, ele vai queimar, ele vai estragar a propriedade do cobre antes de derreter o ferro. Por outro lado, eu consigo misturar isso aqui com ouro e prata. Dá. Inclusive, sinos antigos, aqui eu moro em Tu, tem um sino de 300 anos aqui, tá? Quem fazia antigamente isso, pasmem, eram chineses. Os reis ali, Dom Pedro, alguma coisa, eles importavam chineses para trabalhar nas construções de palácios, porque eles conseguiam fazer uma matemática derivada dos trigramas do I Ching, que é um código binário, para a engenharia, não caía. E outra coisa que eles eram bons era ensinos. Então, uma verdade que existe nisso era ouro. Um pouquinho de ouro melhorava o som. Muito não. Ouro é muito mole. Não tem tensão para causar o som. É possível misturar prata. Agora, se você colocar chumbo, você estraga.
Eu tentei fazer isso aqui, de cobre estanho. Não dá. A fundição não vai te dar. O cobre que tem, assim como o bronze que tem na fundição, tem muito chumbo e fósforo. Estraga o som. Então, é uma mentira. Isso de 7 metais é mentira. Tá? E dentro da cultura tibetana, são 5, não 7. Lembra que eu falei? 5. Védico usa 7, porque 7 para ele é outra coisa. Entende? Mas o indiano, mas o tibetano era o mestre do som. Não era o védico. O pessoal pegou ali do Tibete. Inclusive o Tantra veio do Tibete. O pessoal da Índia meio que estragou o Tantra. Eles interpretaram mal, entende? Então, de novo, é mentira. Não tem 7 metais. Não dá para misturar 7 metais nisso. A verdade que tem é um pouquinho de ouro, cobre e estanho para dar o som. É possível fazer de outro metal? É, mas é mais difícil. Eu uso metal ferroso, um determinado tipo de ferro. Não é qualquer um também. Tá? Eu consigo mexer na têmpera e fazer uma tensão correta. Mas tem que ter 7 metais. Não tem, não. Tem que ser feito de bronze. Não, não. Na Indonésia, o ferro é sagrado. O que importa é o som do instrumento. Tá? Para dar nota, não é cada metal tem uma nota. Cada um som. Mentira. É a tensão que causa o som. Então, eu vou dar outro exemplo. Quer dizer que a corda do violão, a melhor é de aço. E a corda de nylon? Nylon é sintético. E agora? Então não importa. Importa o material que consiga dar a tensão certa para dar o harmônico. Qualquer material. Interessante. Interessante. Nunca tinha ouvido falar sobre isso. Metalurgia. Bacana demais. Tem uma pergunta aqui do Alan, que na verdade são, acho que 4 perguntas. Nós vamos fazer uma de cada vez, tá? A gente tem mais alguns poucos minutos, viu, gente, para a gente ir finalizando. Então, vamos lá. Primeiro, como criar uma metodologia para harmonizar chakras através de sons instrumentais e mantras? Por que você quer criar uma coisa que já criaram há 3.000 anos? O que é uma vida humana comparada a várias gerações antigas que se dedicaram a isso? Não é nada, você não precisa fazer isso. Já existe. Então não perca seu tempo. Já existe. Ótimo. O método tibetano tem vários métodos, mas o tibetano tem um. Por exemplo, tem um alemão que criou um método baseado no tibetano, mas ele destituiu o budismo no método. Eu acho isso uma arrogância, porque você não pode tirar um método que estão usando há 3.000 anos, é uma grande arrogância do ocidental isso. Estão usando há 3.000 anos uma coisa que funciona. Em uma geração eu vou lá, isso aqui não presta. Quem é você para dizer que não presta? Eu não sou ninguém. Entende? Eu não criei um método. Eu apenas sincretizei as informações para deixar conciso e inteligível. Mas falar, eu criei e é muita arrogância. Sou criador de um novo tipo de yoga, né? Sheila, olha, eu vou criar um novo yoga. Como é que eu faço, Sheila, para criar um novo yoga? Porque eu vou jogar fora o velho, tá? Que eu consigo me equilibrar com um exercício. Aí você vai falar, Peterson, não dá. Isso aqui tem 5.000 anos. Para que fazer isso? Para que reinventar a roda, né? Isso. Existem adaptações ao estilo de vida moderno, tudo bem. Ninguém vai ficar fazendo yoga o dia inteiro, na beira do Rio Ganges. Existe adaptação. Mas já testaram isso por 3.000 anos, já sabem o que funciona e o que não funciona. Você não precisa criar nada. Você precisa Beleza. Uma segunda pergunta dele, da mesma pessoa, ele está perguntando como que se identifica quando os chakras estão em desarmonia. Tem várias formas de fazer isso, né? Você vai perceber sinais externos. Como eu falei, voz, atitude, uma determinada dor, tá? Mas não tem como tutorizar numa palestra, nem num curso de 1 hora. Não dá. Eu tenho lá o curso no site, sinostibetanos.net, você entra em contato comigo, lá tem um curso completo, em 4 módulos. Deve ter umas 10 horas de vídeo e várias tabelas tibetanas tradicionais que você não Mas encontra. basicamente, né, Peterson, assim, os chakras coordenam todas as funções do corpo, fisiológicas, mentais e emocionais. Se você tem qualquer tipo de desequilíbrio, certamente algum chakra está em desequilíbrio. Vamos dar uma cética? Vamos brincar de cético? Sheila, não acredito em chakra. Não quero, não acredito. Tá? Tá bom, você não acredita, parabéns. Aqui eu tenho a pineal.
Pineal, inclusive, tem até cristal de quartzo. Ela emana, ele bioeletricidade. Existe eletromagnetismo. Então, tem pineal, tem a tireoide, tem o timo, tem a suprarrenal, não é? Então, existem glândulas em lugares específicos que, por acaso, coincidem com esses chakras. E o que é saúde, tá? Porque nosso envelhecimento não é cronológico, ele é fisiológico, por desgaste de elementos por base genética e estímulo do corpo, e estímulo físico, né? Mais alimentação, é uma junção, tá? Entende? Ou seja, o envelhecimento está muito ligado com hormônios. E quem faz? As glândulas. Onde estão? Nos lugares dos chakras. Percebe? Ou seja, a palavra chakra é uma leitura antiga, uma coisa fisiológica palpável. Entende? Muito bacana. E ele continua aqui perguntando que tipo de instrumento é eficaz para equilibrar esses chakras dentro da terapia sonora. O Quais gongo os é o top. instrumentos, o gongo, né? O gongo é o top. Ele é uma máquina, isso aqui é um psicólogo quântico, isso aí. Que ele faz qualquer nota desse tamanho. Entende? Ah, mas as cuias tibetanas, isso é perigoso. Que hora que eu toco uma cuia, ela faz uma nota raiz. Por causa do formato dela, ela faz isso com o som. Muito bem, emana som em várias direções. Mas se eu botar a mão aqui embaixo, ele vibra muito forte aqui embaixo. Se você for brincar de cura com isso aqui, sem entender de verdade, você se mata. Tá? Para câncer, por exemplo, você acaba de se matar. Vou dar outro exemplo. Você não acredita? Tá bom. Vamos brincar de fisioterapia. Peterson, eu vou criar um método de fisioterapia, eu vou comprar aquele ultrassom, sabe? Não ultrassom de diagnóstico, ultrassom de terapia. E eu vou emanar e vou canalizar a energia violeta do cosmos, do 15º planeta, e vou trabalhar com intuição. Não faça isso. Porque som é frequência. Se eu fizer no joelho ali, que está doendo, e eu chutar uma frequência que o espírito me falou, que eu imaginei que o espírito falou, sem ter o conhecimento, eu causo morte celular. Eu vibro a célula até ela explodir e dá necrose. O som não é brincadeira. É mensurável. Entende? Então, isso de que ele está falando de chácara é só uma leitura antiga. Entende? Não é, Sheila? Sheila, você não é professora de yoga? Sim. Vai brincar com Kundalini. Brinca com Kundalini. Vai. Experimenta fazer sozinho. Loucura. Não pode. Loucura, não pode. Como Vibra tudo, né, todo... Peterson? Conhecimento é a base. Se a gente não sabe, a gente pergunta para quem sabe. Ou então busca saber. O que não pode é ficar na tentativa e erro. E numa dessa, como diz o Paracelso, né? Paracelso tem uma frase que ele diz assim: a diferença entre o veneno e o remédio está na dosagem. A Então, gente tem que entender que esses povos antigos já testaram. é. Tenta imaginar, tinha um cara que sabia um pouquinho mais, era mais velho, na aldeia. Chega alguém com uma dor de barriga, que ele nunca viu. Ah, vai com uma erva, tenta isso aqui. Aí o cara faz um chá e morre. Aí ele escreve lá, esse chá não pode, esse mole. Aí chega outro, esse não, tenta esse outro. Aí o cara fala, esse outro passou dor de barriga, mas fiquei cego. Ah, esse é cego. Aí ele foi, tenta imaginar isso por séculos, por milênios. Esses povos já brincaram de yoga, de terapia com som, de massagem, de acupuntura, e já fizeram a tentativa e erro. Entende? Ah, você está falando que intuição não presta. Não, não é isso que eu disse. No Kung Fu a gente cumprimenta assim. No budismo a gente medita assim. Ó, é a mesma mão que está em cima. É o Yin e o Yang. No budismo fala conhecimento e sabedoria. Não é só sabedoria. Se eu for usar a intuição sem o conhecimento, é divagação do meu ego. Primeiro você tem que saber identificar seu ego. Porque às vezes não é o espírito, não é a intuição que está te falando. É mera imaginação sua. Imaginação egoística, né? Ou seja, eu sou muito bom, eu sou especial. Já estragou. Não é? Então, a intuição é válida, mas primeiro com conhecimento. Né? O médico não vai abrir lá o corpo, lá, tá operando, e ele falou, eu acho que eu não devo mexer nessa artéria, porque é alguma coisa errada. Ah, mas doutor, você ia mexer nessa artéria. Eu sei, mas eu não gostei da aparência dela. Eu acho que se eu mexer nela, vai estourar. Mas, veja bem, a intuição dele é baseada em muita experiência. Ele já viu muito aquilo. E ele bateu o olho e fala, não vai aguentar.
Uhum. Entende? Percebe? O conhecimento é muito necessário. Sim. Tem que estudar. Sim. E a última pergunta, ele perguntando aqui quais mantras podem ser utilizados na harmonização sonora dos vórtices energéticos, né? Ou seja, dos chakras. Se você sugere mantras, no seu caso, você trabalha com a frequência do gongo, né? Isso já está muito claro. Mas você teria alguma dica ou como é que você vê essa questão de mantra para harmonização? A palavra mantra quer dizer proteção mental. Ela protege a sua mente de devagar, a sua mente dual. Lembra que eles querem plena atenção? Uhum. Tranquilo permanecer, que a gente fala no budismo, tá? Mantra é uma conjunção de bijas. Bijas são letras sementes. Por exemplo, o mantra mais divulgado no mundo ocidental é o Mani Padme Hum. E não é o Mani Padme, por favor. Se pronuncia Om, que significa, não dá para traduzir o Om, é subida para o universo, para o Dharmakaya. Mani, quer dizer joia. Padme, se pronuncia Pé-me, tá? Significa joia. Hum é quando você desce e deixa, Uhum. torna real, torna concreto. Esse mantra até é seguro de fazer, mas o que você ocidental tem que entender, Sheila, todo mundo, é que o mantra não faz milagre. Primeiro tem que ter o conhecimento. O puja tibetano, eles fazem toda a liturgia que conta uma história, de refúgio, assim, assado, e ele culmina no final do puja no mantra. E o mantra é circular. O que quer dizer isso? Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani padme hum, Om mani. O final junta com o começo, notou? E o sentido do mantra normalmente não é claro. É Uhum. proposital isso. Sabe por que Que não ele é é claro? baseado na unidade sonora e não na tradução, né, Também. literal. Ele quer quebrar sua mente dual. Ele não Uhum. quer que você perceba os fenômenos com sua mente dual. Porque a sua mente dual ela não é, ela é baseada no seu ego. Entende? O que Buda percebeu? Budas, várias pessoas iluminadas do passado, tá? Que a realidade está na plena integração com o objeto. Entende? Vou dar um exemplo. Cheira sem filho. Você tem filho? Sim, sim. Quando era nenezinho, você mostrou um pirulito, um molho de chave. O neném, que legal. E aquilo para ele é tudo. Entende? A hora que ele pegou o molho de chave, o brinquedinho novo, ele brilha o olho deles. Porque eles nem têm a noção que eles são separados daquilo. Não Uhum. existe conceito. A mente do bebê é pura, ela apenas está. Não existe separação nem da mãe, nem de nada. Aos poucos a gente vai introduzindo e contaminando, né? A mente vai estragando e vai separando. Na verdade, a gente une tudo. Que Buda percebeu que tudo é ligado. Entende? Então é duro eu falar, faça tal mantra para tal coisa. Tem uma história tibetana legal. Era normal a pessoa virar monge antigamente, porque era a escola que tinha. Então todo mundo ia lá, virava monge, depois voltava e virava agricultor e outra coisa. Alguns permaneciam monge, que é a escola que tinha. E o Tibete passou por uma época era de seca e muita fome. E é normal também a pessoa mora bem longe. Você tem que sair do lugar que você é de nascimento. E aí falei, ficou preocupado, falei, eu peço permissão para o Abade, posso visitar minha mãe? O Abade, pode, vai lá, né? Foi lá, dias de caminhada lá, uma semana, duas de caminhada, perigoso, inclusive. Chegou lá e a mãe dele estava gordinha. Falei, mãe, você tá bem, né? Como é que você conseguiu? Tá todo mundo passando fome, tá, colheita tudo seca. Não, filho, lembra aquele mantra de tal deidade que você me ensinou? Falei, sei. Eu faço ele e eu consigo botar pedra na panela e a pedra vira batata. Pô, isso é legal, mas você conseguiu ele falando de, fala que no ocidente é tipo milagre, né? Um sorra, uma manifestação direta, né? Você mudou a realidade. Porque no Tibete eles falam, nada é impossível. O método correto, tudo é possível. Tinha os Lugompas, pessoas que flutuavam, entre aspas, corriam centenas de quilômetros por dia. A Alessandra David Neal viu esses caras correndo de longe, assim, mal tocavam o chão. Ou seja, uma antropóloga que é cética viu. Então, realmente, eles conseguiram manipular a matéria. Indico o filme Milarepa para vocês e Sansara. Procurem aí, Milarepa e Sansara. Bom, foi uma mãe, fantástico, né?
Então faz o mantra para mim ver. Aí ela fez o mantra lá, om, blá, 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 om, né? Aí o filho falou, peraí, mãe, mas você pronunciou errado. Pronunciei, pronunciou. É assim, daí ele foi lá e ensinou para ela. Tudo bem, ele voltou embora. Não é que ela não conseguiu mais cozinhar a pedra? Porque a questão não era o mantra, era a fé dela e a colocar a mente naquilo. E ele Muito botou dúvida. A hora que lindo. ele falou não está corretamente a pronúncia, ele quebrou a fé dela. Então, tudo vem da mente. Respondendo a pergunta, não é o mantra. Você tem que fazer uma iniciação, entender o porquê daquilo, para onde leva. E o mantra é para acessar a sua atividade dual, a sua mente dual. Não é uma mágica. Entende? O som tem um poder muito grande. Mas o grande poder do som, além de equilibrar por meio de vibração, o seu corpo físico, etc., o grande poder do som é trazer sua mente para o momento e deixá-la equilibrada. Tá? Eu sou uma pessoa muito rápida por causa das artes marciais, mas por dentro eu penso de forma calma. Se acontece uma coisa de emergência, eu vejo tudo em câmera lenta, porque a minha mente vem para o momento. Entende? Isso é importante. E todo dia tem que parar e desliga o celular, desliga tudo, senta ali na frente do altar. Ah, o altar. Não, o altar é só para eu focar minha mente. Eu não preciso do altar. Eu não preciso de estátua. Eu não preciso de oferenda. Eu posso ter um veículo diferente. Então não é que eu não sofro. Certa vez, numa época de muito frio, acho que essa história é japonesa, depois da introdução do Chan ou do Zen no Japão, acabou a lenha. E você sabe que onde faz abaixo de zero, você morre. Da hipotermia, você morre se não esquentar. No Brasil, a gente não tem isso, a não ser no sul, né? Aí os monges falaram, Abade, o que a gente vai fazer? Acabou a lenha, não achamos e vai morrer de frio. Ele falou, pega a estátua de Buda, que era de madeira no Japão, pica ela e faz lenha. Não, não, uma estátua não. É uma estátua, não é mais nada. É só para a gente focar a mente. A gente faz outra depois. É só um símbolo. Então, quer dizer, o conhecimento verdadeiro liberta você, não prende. A estátua não é sagrada. É só para você focar. O que vale é o conhecimento. Lindo demais, Peterson. Muito obrigada. Acho que as perguntas terminaram. Queria, se alguém quiser ainda fazer mais alguma pergunta ou alguma colocação, queria muito te agradecer, né, sua presença. Você foi muito generoso em compartilhar o seu conhecimento. Parece que o Anderson aqui está querendo falar alguma coisa conosco. A gente tem um ditado. Não sou eu não sou generoso, eu não sou nada. O copo que contém a água do conhecimento é só um veículo, ele não é nada. Ele só recebeu água. Então, é aquela história, não sou eu não levo mérito nenhum por isso. Eu só dei uma ajeitada para ficar compreensível e estou passando, mas não é meu. É de todo Foi mundo. muito legal. Acho que é o Anderson. O Anderson levantou a mão, quer fazer algum comentário? Agradecer ao Peterson e a Sheila, em nome do todo o grupo Holístico Sem Fronteiras, aí, a participação, o conhecimento transmitido. E reforçar que o Peterson vai estar no nosso congresso, em janeiro, do nosso terceiro congresso, com uma apresentação também específica aí na parte de sons tibetanos. Obrigado, Peterson. O que ele falou? Ele te apresentou e falou que você estará no Congresso do Holístico Sem Fronteiras e te agradeceu muito pela sua participação hoje conosco, né? Então é isso, pessoal. Vamos ajudar a divulgar o Congresso, convidem pessoas, façam logo sua inscrição, vamos multiplicar estas possibilidades para que muitas pessoas tenham acesso, né, a esse conhecimento belíssimo e há tantos outros que serão trazidos conosco, né? O Alan, que gostaríamos do contato do Peter, do contato com o Peterson. A Meire aqui me agradecendo também. Gratidão, querida. Obrigada pela sua Pode presença. passar, pode passar. Obrigada a todos. Você quer me falar? Eu coloco aqui. Tem o sinostibetanos.net, que é o site. Quem quiser meu WhatsApp também posso passar, não tem problema. Sinostibetanos.net. É isso mesmo? Isso. Sinos tibetanos, só uma letrinha que eu digitei errado, .net. Esse é seu site. Isso. Ok. Quer passar seu WhatsApp? É 11 Sim. 9 9514 Sim. 1225.
Todo conhecimento é válido. 99514-1225. Aí, pessoal, tá aí o contato do Peterson, e também podem entrar em contato com o próprio Holístico Sem Fronteiras, que a gente tem o maior prazer de liberar estas informações. Esse encontro de hoje ficará gravado no YouTube, tá? No canal lá do Holístico Sem Fronteiras. Então, se vocês quiserem assistir de novo e compartilhar com outras pessoas, vai ser um prazer para a gente. Peterson, gratidão mais uma vez. O importante do congresso, não só da minha parte, de todo mundo que está dando as palestras, é que a gente está passando um conhecimento para melhorar a vida das pessoas. Esse é o objetivo principal. Exato. Qualquer coisa que some, para a gente entender a realidade, né? Para a gente parar de sofrer por causa, às vezes, das ilusões, de tudo que a gente soma. Então, todos os métodos são válidos. Qual o seu é certo? Não. Todos os métodos estão certos, essencialmente. Porque tem mentes diferentes e cada pessoa está num estágio de evolução ou num momento diferente. Isso. Quer dizer que um é mais evoluído que o outro e melhor que o outro. Não é isso que eu disse. Né? Cada pessoa está no momento. Inclusive, Buda, ele ensinava para o agricultor ou para o Brahmane, em diversas línguas, inclusive, com diversas linguagens. Com né? certeza. E, muitas E vezes, o mais importante é a união, é o amor, é a fraternidade, que de alguma forma está presente em todas essas correntes do pensamento humano, e que nós vamos nos amparando e nos apoiando mutuamente para sairmos todos vencedores lá na frente, não é? A ideia é melhorar a vida de todo mundo. Exatamente, exatamente. Queridos, gratidão, gratidão a todos, gratidão, Anderson, pela oportunidade, e a toda a equipe do Holístico Sem Fronteiras. Peterson, nos vemos no Congresso. Okay. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Bye, bye. Tchau, tchau.